Isso decorre, Marco Aurélio, em grande parte de uma atuação forte do Ministério Público. Há alguns anos, o Ministério Público priorizou, nas suas diversas promotorias de justiça do interior do Estado, teve como uma das suas linhas mestras de atuação em matéria ambiental a realização do que se chamava de lixões, né? Esses lixões foram substituídos, foram melhorados e hoje muitos deles deixaram de ser lixões, eu diria a grande maioria, como citado, e se tornaram aterros licenciados, controlados, com um melhor grau de controle ambiental. Mas ainda precisa evoluir muito e a nova legislação vai contribuir para isso, até porque o resíduo sólido não pode mais ter aterro a partir de 4 anos, somente o rejeito vai ser destinado aos aterros, né? Que é o rejeito, aquilo que não é possível ser reciclado, ser reutilizado, esse é o rejeito. Isso sim vai para o aterro sanitário. Então a tendência é reduzirmos aquelas montanhas de lixo que nós vemos em grandes aterros ou em grandes lixões que se espalham pelo país afora. O que o senhor acha dessa coleta automatizada que está sendo adotada por algumas cidades, inclusive Porto Alegre agora, me parece que vai começar com esse tipo de coleta? É um projeto piloto. Porto Alegre faz um projeto piloto, a exemplo de outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, que já têm projetos pilotos. Tive a oportunidade de, na minha vivência no exterior, onde inclusive acompanhei o problema do lixo na Itália, de ver na prática esse sistema de coleta automatizada. Pressupõe toda uma logística, né, de recolhimento, mas pressupõe, sobretudo, estruturas de destinação final. Se nós não tivermos uma logística suficiente, necessária, para termos uma coleta diferenciada, uma coleta seletiva, com uma destinação adequada de cada tipo de rejeitos ou de resíduos, aliado a uma educação da população, saber em que container colocar o seu resíduo, os condomínios que devem se preocupar, aliás, um alerta para os síndicos dos condomínios, devem começar a se preocupar em estabelecer uma destinação diferenciada nos seus, para que depois possa ser recolhido pelo poder público de forma diferenciada. E esse sistema de coleta mecanizado, ele pressupõe isso, ele pressupõe todo o encadeamento do cidadão, do morador, dos condomínios, com o poder público, chegando até a destinação final adequada. Se não houver a congregação desses pilares que inclui a população, e a lei tem esse mérito porque reconhece a responsabilidade também no cidadão, se não houver isso, talvez as experiências brasileiras tenderão ao fracasso, embora já seja algo consolidado, né, em países europeus, sobretudo essa coleta mecanizada. Eu acho que nós temos a oportunidade, e a lei é boa nesse aspecto, de priorizar, quando se trata de coleta seletiva, a participação de associações, de catadores, enfim, atribuindo também uma importância socioambiental a essa atividade seletiva, de Claro. coleta seletiva. Eu até ia lhe perguntar sobre isso, porque um dos aspectos positivos da legislação é a mobilização, incentivo para que catadores façam o seu trabalho, porque nas cidades me parece que 40% do lixo é inorgânico. E tende a crescer cada vez mais a quantidade, o percentual de lixo inorgânico. Hoje, a média brasileira, cada cidadão produz cerca de 700 gramas diárias de lixo. Cada um de nós produz 0,7 quilogramas diários de resíduos. E grande parte, e cada vez mais, aumenta o percentual de matéria inorgânica que tem uma capacidade muito maior de reutilização, de reciclagem, de reaproveitamento. E os catadores ativas, aqueles que trabalham com a seleção desses resíduos, têm um papel importantíssimo, não só um papel social, mas um papel ambiental
importantíssimo nesse processo todo. E funciona o princípio do protetor-recebedor? Uma importante inovação da lei. Pela primeira vez, nós vemos de forma clara, de forma precisa na legislação, esse princípio do direito ambiental do protetor-recebedor. É um contraponto do conhecido princípio do poluidor-pagador. Aquele que causa um dano, causa uma poluição, tem a obrigação não só de repará-lo, mas de prevenir que ele aconteça. Ao contrário, o princípio do protetor-recebedor consagra o pagamento por serviços ambientais prestados. Aquela pessoa física ou jurídica que não utiliza um recurso ambiental, preserva um recurso ambiental que poderia explorar, ele pode vir a ter o direito de receber um pagamento, um incentivo, um subsídio para preservar aquele bem ambiental. Preservação de uma mata ciliar, por exemplo, a preservação de uma reserva legal, ou até, além disso, a preservação da sua propriedade, a preservação da mata nativa em sua propriedade, embora ele pudesse muitas vezes abater aquela floresta, tendo aos requisitos legais, se ele preserva essa floresta, ele passa a ter o direito a receber um valor por isso, porque a sociedade reconhece que ele presta um serviço ambiental relevante. É um avanço importante na lei a introdução aqui de um mecanismo econômico, financeiro na tutela do meio ambiente, o que me agrada muito. E eu penso que a lei, inclusive, poderia ter avançado o uso desses instrumentos econômicos de tutela ambiental. O fez de uma forma tímida, mas já o fez. É um primeiro passo e isso é importante. E essa chamada responsabilidade compartilhada? Na verdade, o artigo 225 da Constituição Federal, que é lá de 1988, todos sabem, né? Que diz que a responsabilidade por garantir as condições adequadas do meio ambiente para as presentes e futuras gerações é uma responsabilidade de todos, inclusive dos cidadãos. Muitas vezes os cidadãos acusam o poder público, os administradores, de omissão, de incompetência, de inoperância e não fazem a sua parte. Não separam os resíduos na sua casa onde há coleta seletiva. Não contribuem para a redução do nível de resíduo que é gerado na sua residência. Utiliza embalagens de forma abusiva, utiliza sacolas de supermercado, utiliza embalagens PET de forma abusiva. O princípio dessa responsabilidade compartilhada estabelece que todos, inclusive o cidadão, o comerciante, as empresas, o fabricante e o poder público, são corresponsáveis e estabelece penalidades, inclusive penalidades para aquele que não se adequar às disposições dessa lei que estabelece a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Com relação à responsabilidade, o senhor acha que hoje a sociedade ela está mais consciente então, nessa questão do lixo? Não há dúvida, mas nós vivemos de certa maneira um paradoxo. Hoje nós sabemos que a poluição dos rios decorre 70% por culpa dos cidadãos, seja por esgotos domésticos, seja por resíduos sólidos. E só 30% da poluição dos rios decorre de uma atividade industrial. Mas, ao mesmo tempo, o cidadão é mais consciente e cobra providências do poder público. A informação chega, a informação hoje é abundante e eu acredito que ninguém mais tem a desculpa de desconhecer a ação ambiental, de desconhecer as obrigações dos cidadãos. Só é cidadão de fato, não só aquele que tem os seus direitos políticos, mas aquele que exerce a cidadania em sua plenitude, aquele que contribui para a melhoria das condições sociais e ambientais do seu país. Essa é a verdadeira conotação de cidadania. E eu acredito sim que o cidadão está cada vez mais consciente, mas precisa também
fazer a sua parte. Nós chegando ao final do nosso programa, doutor Martini, mas o senhor tem ainda 1 minuto para o seu recado final. Nós vivemos um momento importante no nosso planeta na questão da preservação dos recursos. Nós estamos vivendo crises extremas ligadas às mudanças climáticas. É um ponto importante. Nós nunca poluímos, nós nunca degradamos tanto quanto nessas últimas décadas. Nunca contribuímos tanto para a piora das condições. Vamos aproveitar o momento da edição dessa lei importante para dar um basta na degradação da qualidade ambiental do meio em que vivemos, do planeta em que vivemos, e vamos fazer a partir de agora um importante ponto de virada. Essa é o convite que eu faço aos nossos telespectadores. Ok, promotor de justiça Daniel Martini, promotor da Promotoria Regional do Ministério Público. Uma vez eu agradeço a sua participação, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@e.rs.gov.br. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!